Como vocês podem perceber pelos vídeos e materiais disponibilizados, a simplicidade é a proposta desse curso e a informalidade vai ser o método que nós gostaríamos de adotar. A ideia é que ao longo do mês nós conseguíssemos criar um espaço de intimidade, de interação, de informalidade que nos permitisse trocar ideias, partilhar as nossas angústias e buscar soluções para os problemas que envolvem a proteção jurisdicional da vegetação nativa brasileira e que muitas vezes vão estar presentes em ações que são propostas perante os nossos juízes, as nossas varas. Eu vou falar agora um pouco sobre os objetivos desse primeiro módulo e depois sobre como eu acredito que seria proveitoso que vocês estudassem o módulo. Quanto aos objetivos do módulo, a ideia é que ao final da semana nós tenhamos conseguido nos familiarizar com a estrutura do novo Código Florestal. Então, se ao final dessa semana nós estivermos já familiarizados com os dispositivos do texto legal, a estrutura daquela nova lei, com os antecedentes legislativos que envolveram esse texto legal, que seriam basicamente o Decreto 23.793 de 1934 e a Lei 4.771 de 1965, já seria bastante proveitoso. Também seria importante que nós tivéssemos uma ideia do contexto em que essa legislação foi posta, por que ela foi editada, não apenas no aspecto de por que é importante a proteção da vegetação nativa, mas também por que a Constituição, e quais os dispositivos da Constituição exigiram essa regulamentação. E aqui nós vamos dar conta dos artigos 225 da Constituição e alguns outros que tratam dessa questão. E por fim, seria importante que nós conseguíssemos ter uma ideia geral de como esse Código Florestal se insere e se relaciona com os demais dispositivos legais do direito brasileiro que tratam das florestas, da flora e da proteção da vegetação nativa. Então, repito que a ideia aqui não é que nós nos aprofundemos nos temas do Código Florestal, mas sim que nós tenhamos uma ideia geral de como está estruturado o código, o que está por trás dele, o que lhe dá suporte, quais os interesses que ele atende, qual tipo de problema ele pretende resolver, e com isso nós possamos ter assim uma espécie de uma bússola, um mapa que nos permita depois caminhar pela legislação, caminhar pelo direito e compreender as decisões judiciais para que nós possamos prestar uma boa jurisdição. Falando um pouco sobre como eu concebi o módulo, como deveria se estudar o módulo, eu imagino que seria importante que nós concebêssemos o módulo a partir de dois momentos, de dois eixos distintos. Aquilo que consta na parte chamada sala de estudos e aquilo que consta no fórum do estudo de caso. O primeiro eixo, que vai ser o trabalho mais pesado, vai tratar da leitura dos materiais que estão disponíveis na sala de estudo. Ali existe uma leitura sugerida, um texto básico que vai tentar nos situar na temática proposta, com algumas ideias para que a gente possa depois discutir. Também vai se encontrar nessa sala dessa sala de estudos o que seria aquela base legal, que é o texto do Código Florestal, e onde eu tomei a liberdade de grifar algumas partes desse Código Florestal em amarelo, justamente porque são aquelas partes que me parece que seriam importantes nós prestarmos mais atenção nesse primeiro módulo para nos familiarizar com o Código Florestal e relembrar alguns conceitos que são fundamentais e importantes para que depois nós possamos entender aqueles três momentos, passado, presente e futuro do Código Florestal. Então eu tomei essa liberdade de fazer um grifado nesse texto justamente para facilitar a nossa leitura. É uma leitura que eu sugiro que seja feita rápida, uma leitura superficial, mas que nos permita ter essa noção geral do texto. Vocês vão perceber que o texto não é muito simples, ele não é muito sistematizado, ele confunde às vezes as questões de passado, presente e futuro, aquilo que se pretende para o futuro, aquilo que está acontecendo no passado, eles acabam misturados justamente por conta desse conflito que existiu dos grupos de pressão no Congresso Nacional para editar esse código. Mas depois dessa parte da base legal, também consta na sala de estudos os dois antecedentes do Código Florestal, um decreto de 1934 e a lei de 1965. Também ali eu tomei a liberdade de grifar algumas passagens em amarelo. A ideia é que não se faça uma leitura profunda, detalhada desses dois dispositivos, mas apenas que se faça uma leitura rápida, uma leitura superficial, para que nós possamos nos familiarizar com a estrutura, com aqueles textos, e a gente perceba então, quando a gente lê o novo Código Florestal, que aquelas ideias do novo Código Florestal elas não surgem do nada, elas já estavam antes tratadas na legislação, a matéria já havia sido tratada pelo legislador e simplesmente se deu uma continuidade a essas questões. E por fim, também consta ali na sala de estudos algumas passagens do texto constitucional, apenas para nos relembrar o que vai ser, me parecer, relevante para a interpretação e aplicação desse Código Florestal. Ali eu também tomei a liberdade de destacar e grifar esses textos,
com a intenção de que nos permitisse situar o texto legal no texto constitucional, para nós entendermos que o texto legal não é simplesmente fruto da discrição, do arbítrio do legislador, mas que por trás estava um projeto do legislador constituinte de realmente proteger a vegetação nativa brasileira e dar conta desses processos ecológicos e dessas questões que são importantes para a sustentabilidade e para que nós conseguíssemos cumprir aquele princípio que está lá no artigo 225 da Constituição Federal. Então, o ideal é que ao final desse módulo, durante essa semana, cada um de vocês tivesse examinado esses materiais, na medida que cada um pudesse ler, né, e se houver interesse de discutir alguma questão, fosse postada no fórum para que fosse examinada e discutida com os colegas. Pode ser uma dúvida, uma observação, uma crítica, um comentário, uma contribuição, alguma coisa nesse sentido. O segundo eixo do curso, desse primeiro módulo, me parece que são as postagens e a troca de experiência com os colegas que vai acontecer no fórum do estudo de caso. Aqui sim é bastante importante a participação de todos, né? Eu espero que nós consigamos um fórum dinâmico, que possamos discutir ao longo da semana a questão inicialmente proposta, né? Ali eu coloquei um vídeo quase de humor daquele grupo Porta dos Fundos, que trata com bastante humor e de uma maneira bastante crítica o processo legislativo que deu origem ao novo Código Florestal, né? Também é importante nós pensarmos em antecipar o que vamos discutir no módulo seguinte, que é a questão do presente do Código Florestal. Como nós, juízes, vamos conseguir lidar com esse complexo, contraditório e conflituoso texto legal. Então, eu acredito que as matérias que estão postas ali vão permitir esse tipo de discussão, vão permitir, né, que nós troquemos algumas ideias, né, daquela impressão comum que todos nós temos de termos acompanhado o processo legislativo, daquilo que a gente vê no dia a dia do legislativo funcionando. Também eu tomei a liberdade de destacar e colocar para os senhores um acórdão do STJ, um recurso especial de relatoria do ministro Benjamin, que nos brinda, me parece, com um excelente exemplo de como os juízes podem manejar o texto legal para deles extrair, né, para extrair desse texto o máximo de eficácia em prol da proteção do meio ambiente. É uma forma de leitura que consta desse artigo, desse acordo, que me parece bastante interessante. Eu achei importante partilhar como um subsídio para que nós estudássemos e discutíssemos a matéria. E, especificamente, esse acordo que eu selecionei é bem recente, ele chama a nossa atenção para a questão do desmatamento de vegetação nativa e da degradação que isso causa e o dano ambiental que isso pode provocar. E o que chama atenção, e por isso que eu selecionei o material, é que ali o relator vai além daquele senso comum, daquela leitura superficial dos fatos e da realidade que poderia, muitas vezes, nos conduzir para entender que não havia dano ambiental, ou que a gravidade do dano ambiental, num caso de desmatamento, não teria sido tão grande. Então, justamente, me parece que esse acordo nos chama a atenção para a importância dessa matéria, da questão da proteção da vegetação nativa, de como isso deve ser tratado, de como isso é sensível para os juízes e para o Poder Judiciário, e ele dá um excelente exemplo de como, na prática, nós podemos extrair, né, espremer um texto legal e dele extrair o máximo de consequências e o máximo de benefícios em prol daqueles valores constitucionais que nós devemos proteger e preservar. Então, espero que esse curso possa ser útil para todos nós, né? Conto com a ajuda de vocês, e essa ajuda eu creio que vai ser dada de 3 formas principais. Lendo ao longo da semana os materiais que estão na sala de estudos, né? Segundo, assistindo os vídeos que estão propostos no fórum de estudos, e por fim, a parte que me parece a mais importante, postando, lendo, comentando as postagens dos colegas no fórum, para que possamos aprender, né, um com os outros sobre aquilo que para todos nós é importante, que é a nossa qualificação para uma jurisdição efetiva, adequada e justa, inclusive em matéria de meio ambiente. Então, mãos à obra a todos e obrigado pela atenção.